Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas páginas do Novo Testamento. E a ideia aqui não é só olhar para ele como um texto religioso, sabe? Mas sim como a continuação de uma grande narrativa que moldou muito do nosso pensamento ocidental. Então, vamos começar essa jornada! E essa frase resume a ideia de uma forma perfeita. Para a gente entender a essência do que vamos conversar, é só pensar nisso. O Novo Testamento não aparece do nada. Ele é, literalmente, o próximo capítulo de uma história que já estava sendo contada. Uma sequência daquelas bem emocionantes. É exatamente isso. Para compreender de verdade o Novo Testamento, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e entender a relação dele com o que veio antes. Ele é apresentado como a grande conclusão de uma promessa, sabe? O ponto alto de um plano divino para a humanidade. E olha, essa imagem aqui ilustra essa ideia de um jeito brilhante. Pensa assim, se o Velho Testamento é o alicerce, a fundação ali embaixo, preparando o terreno, estabelecendo o palco e as profecias, então o Novo Testamento é o arranha-céu inteiro construído em cima dessa base. É ali, na parte de cima, que os principais eventos da história acontecem. Ok, essa analogia do prédio é ótima, né? Mas vamos sair um pouco da metáfora e ir para uma definição mais concreta. Afinal, o que é exatamente essa coleção de escritos? A chave para entender isso está na própria palavra, testamento. É fundamental saber que isso não tem nada a ver com aquele testamento que alguém deixa antes de morrer, sabe? A palavra vem do latim testamentum e o significado é de aliança, um contrato, um pacto. A ideia, então, é que aqui começa uma nova fase na história divina. Certo. E o que forma esse novo contrato? Bom, não é um livro só. Pensa numa biblioteca inteira. São 27 escritos diferentes, a maioria deles lá do primeiro século depois de Cristo. E cada um é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça gigante. 27 livros. Eu sei, pode parecer muita coisa, até um pouco intimidante, né? Mas calma, a gente pode organizar tudo isso em algumas categorias bem lógicas. Fica bem mais fácil de entender a estrutura e o propósito de cada parte. Olha só que legal essa visão geral de como esses 27 livros se dividem. Como dá para ver nesse gráfico, a maior parte, de longe, são as cartas ou epístolas. São 21. Depois a gente tem aquele grupo de 4 livros, os evangelhos, e para fechar tem um livro de história e um de profecia. Vamos dar uma olhada rápida em cada uma dessas seções. Beleza, começando pelos livros históricos. Os 4 evangelhos, que são os primeiros da lista, são basicamente biografias de Jesus. E logo depois deles vem o livro de Atos, que continua a história de onde os evangelhos pararam. Atos conta o que aconteceu em seguida, sabe? O início e a expansão da igreja primitiva. Agora, a maior seção, as cartas, ou epístolas. Eram literalmente isso, cartas, escritas pelos líderes da igreja lá no comecinho, tipo o apóstolo Paulo, para orientar, às vezes para corrigir alguma coisa e para encorajar as novas comunidades de fé que estavam surgindo por todo o Império Romano. E para fechar o tour, a gente chega na última categoria, um único livro de profecia, o Apocalipse. É ele que encerra não só o Novo Testamento, mas a Bíblia inteira, com uma visão sobre o futuro e o desfecho de todas as coisas. Certo, agora que a gente viu um mapa geral, vamos dar um zoom na parte que é, talvez, a mais fundamental do Novo Testamento, os evangelhos. E aí surge uma pergunta bem comum. Por que 4? Por que 4 relatos diferentes da mesma história? A resposta é bem interessante. Cada evangelho foi escrito por um autor diferente, pensando num público específico. É como se fossem 4 fotógrafos tirando o retrato da mesma pessoa, mas de ângulos diferentes. Cada um usa uma lente e cada lente revela um aspecto único. No final, juntos, eles dão um retrato muito mais completo e tridimensional de Jesus. E os autores são figuras importantes. Por exemplo, Mateus e João estavam lá, foram testemunhas oculares. Já Marcos, ele registrou as memórias do apóstolo Pedro. E Lucas, Lucas agiu como um verdadeiro historiador, sabe? Fez uma investigação cuidadosa de todos os eventos para poder escrever. E olha que legal como essa tabela organiza tudo isso pra gente. Dá pra ver claramente. Mateus, escrevendo para um público judeu, apresenta Jesus como o Messias rei que eles tanto esperavam. Já Marcos, falando com os romanos, foca mais em Jesus como servo sofredor. Lucas, por sua vez, escrevendo para os gregos, destaca Jesus como salvador de toda a humanidade. E por fim, João, com uma abordagem mais universal, revela Jesus como Filho Divino de Deus. 4 visões que se complementam. Ok, já vimos a estrutura, os tipos de livros, as diferentes visões dos evangelhos, mas com tantas partes diferentes, qual é a linha que costura tudo isso? O que une todos os 27 livros? É isso que a gente vai ver agora, a mensagem central.
Bem no coração de tudo isso está uma palavra que a gente ouve o tempo todo, o Evangelho. Mas o que essa palavra significa de verdade? A origem da palavra é grega e a tradução é bem simples: boas novas ou boa notícia. É basicamente isso, o grande anúncio de uma mensagem de redenção, de esperança e que é toda centrada na figura de Jesus. E o apóstolo Paulo foi genial em resumir essa boa notícia em 3 pontos. 3 fatos históricos centrais. Ponto 1. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ponto 2. Ele foi sepultado, o que confirma que ele morreu de verdade. E ponto 3. Ele ressuscitou ao 3º dia. Essa sequência é o núcleo, o cerne absoluto da fé cristã. Mas, no fim das contas, por que isso tudo importa hoje? Por que esses textos não são só história antiga? Eles funcionam como uma janela para a gente entender a identidade e o propósito de Jesus. E mais do que isso, eles apresentam uma mensagem que, na sua essência, é um convite pessoal para um relacionamento e para a salvação. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Depois de considerar esses 4 retratos diferentes de Jesus, a pergunta que fica no ar é: como é que essas perspectivas únicas podem, de alguma forma, enriquecer a jornada espiritual de cada um nos dias de hoje?